Josué, capítulo de número 5. Versículo de número 10 ao 13. Amém? O texto diz assim: estando, pois, os filhos de Deus de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Olha o cardápio aí. 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Cessou o maná, mas no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Feche teus olhos, Pai, te louvamos, queremos te glorificar nessa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações, trata-nos da maneira que o Senhor deseja, Pai. Precisamos da tua voz, fala conosco em nome de Jesus. Queira se assentar, por favor? Queridos, hoje eu quero pensar um pouco com você. Prepare-se para o novo de Deus. Prepare-se para o novo de Deus. Nós estamos também, hoje é dia 15, né? Hoje nós estamos no 15º dia do ano de 2025. E eu posso dizer que o ano está apenas começando. Estamos no princípio dos dias que o Senhor reservou para cada um de nós nesse ano de 2025. E pensar acerca do novo de Deus para nós vamos entender nesse texto que também precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos colocar o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso comportamento, a nossa fé, as nossas atitudes, as nossas ações, de uma maneira que se encaixe com aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Eu não sei quantos aqui, antes de morar nos Estados Unidos, tiveram a oportunidade de vir para os Estados Unidos de férias. Quem veio aqui de férias? Quantos vieram? Alguém veio? Quando você, ou veio para visitar, melhor dizendo, muitas das pessoas que vêm gostam da terra, visitam, ficam vislumbrados e voltam para casa e falam assim: é lá. É lá. Lá é o meu lugar. Eu achei o lugar que eu deveria estar. Mas é interessante que quando a pessoa vem como turista, que ela chega e ela fica toda entusiasmada, você pode olhar no Instagram dela. Tem foto com o Mickey, foto com a Minnie, foto com todos. Tem foto de esquilo. Quem já tirou foto de esquilo aqui? Eu achei um esquilo branco um dia, um albino, pim, pum, direto na internet. Ele estava online para o Brasil. E a gente se vislumbra. A gente fica dizendo assim: olha que terra boa, olha quanta coisa boa, tudo é bom. Aí você já começa a pegar a algeriza do seu lugar. Não, lá é ruim, lá não serve para mim, eu quero o novo, eu quero viver o novo. Mas quando a pessoa chega aqui, quando ela vem para cá, ela vê que a história muda. Inclusive o número de fotos nos stories diminui. Pode ver para você ver. Quem chega para ficar já muda. Porque não dá mais para ficar abraçando o Mickey. Vai ter que abraçar um mop, né? Não dá mais para segurar a câmera. Vai ter que segurar um martelo ou um martírio, como dizem os nossos companheiros, nossos amigos. A história muda. Mas quando você vem, quando as pessoas chegam, elas precisam
dessa transformação de mentalidade. Por quê? Porque o novo de Deus requer novos milagres de Deus. O novo da sua história vai requerer de você um novo de Deus. Mas o novo da sua história e da minha história também requer e exige um novo do meu eu, do meu ser, um novo estilo de vida, uma nova observação das coisas, uma nova perspectiva de tudo. O que acontece nesse texto, que é um texto maravilhoso, esse texto ele é a celebração do primeira Páscoa. É um momento extraordinário da história de Israel, onde as promessas do Senhor foram cumpridas. Esse texto ele exalta e ele enaltece justamente a fidelidade, a bondade de Deus, de levar e conduzir o povo dele para a terra prometida. Os pés que caminharam no deserto, que saíram do Egito, boa parte deles não chegaram lá, mas agora estavam pisando na terra da promessa. A Bíblia diz que houve um cerimonial, um momento maravilhoso, quando eles estavam prestes a atravessar os limites do rio Jordão. Eles reuniram o povo, pediram que se santificasse. Josué estava ali com os sacerdotes, foi algo tremendo, a travessia da arca. Eles saíram do velho e agora estavam se apoderando no novo. Só que, quando eles pisam no novo, algumas coisas mudaram. Algumas coisas que eles tinham em comum mudaram. E o texto, a primeira coisa que o texto aponta é que o maná acabou. Aquela comida que caía todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar, onde que eles poderiam acordar, ir lá, pegar uma bacia e comer. E eu quero abrir um parênteses, que muitos deles que estavam preocupados com o dia seguinte, a Bíblia diz que eles armazenavam mais do que podiam, no outro dia o maná não estava mais fresco, estava podre, tinha que jogar fora. Mas agora eles já não tinham mais aquele maná de todos os dias. Aquele maná que fora oferecido no deserto, depois de 40 anos, depois de 42 paradas de levantar e desmontar tendas, depois de verem a nuvem que os refrigerava de noite, a nuvem que os refrigerava do sol escaldante durante o dia, e a coluna de fogo que os guiava durante a noite, já não tinha mais. Os vislumbres já não tinha mais. Depois de beberem água da rocha, depois de provarem milagres, depois de serem defendidos contra a fúria dos amalequitas, depois de perceberem que durante aqueles 40 anos de travessia, a roupa deles continuava do mesmo estado e da mesma maneira. Era Deus dizendo para eles assim: eu não te falei? Eu não te avisei? Foi vocês que não tiveram paciência. Foram vocês que não tiveram fé. Porque nenhuma das minhas palavras são lançadas no vazio. Porque eu não sou homem que minto. Eu não sou como um homem que mente. Eu sou o Senhor e quando eu falo, eu cumpro. Quando eu decido, eu faço. Mas existe uma diferença, queridos. Porque nem todos daqueles que estavam ali pisando agora na terra prometida. Na verdade, muitos que pisaram no deserto não estavam ali. Porque para chegar nesse lugar, precisaram de passar por tempos difíceis, tempos de crise. E as crises, os tempos difíceis, eles são como a separação. Os tempos difíceis, eles trabalham como uma peneira que vai filtrando aqueles que querem ficar no lugar onde estão e para aqueles que querem ir para onde Deus os quer levar. As peneiras, os processos da vida precisam ser enfrentados,
Porque o deserto deixou marcas e lembranças. Eu imagino que naquele povo que estava ali, queridos, os historiadores apontam que aproximadamente 1 milhão, você sabe o que é isso? 1 milhão de pessoas não pisaram na terra prometida. 1 milhão de pessoas não cruzaram o Jordão. 1 milhão de pessoas ficaram pelo deserto. Porque além das marcas, o deserto também ele traga pessoas, ele traga os sonhos. Mas nós vamos entender que o problema não estava no deserto. O problema estava aonde estava o coração daquela caravana que atravessou o deserto. Quando eles chegam nesse lugar, nessa terra prometida, nesse lugar onde o Senhor elegeu para que eles passassem, e até hoje pode brigar do jeito que for, pode levantar a nação, o reino contra Israel, está lá Israel, cercada por outras nações, e eles permanecem ali, porque é promessa de Deus, e a promessa de Deus ela não se move. A gente se move. Nós mudamos nossos conceitos, mas o Senhor não muda. E eu imagino que quando chegaram naquele lugar, algumas pessoas foram lembradas. Algumas importantes foram lembradas. Algumas importantes para um certo grupo de pessoas foram lembradas. Alguém disse assim: eu olho para a direita, eu não vejo o meu irmão. Eu olho para a minha cabana, não vejo os meus pais. Por que isso aconteceu? Porque ficaram no deserto, morreram no deserto. Não puderam provar, não puderam se refrescar, não puderam provar das novidades que o Senhor tinha reservado para eles. Olha só, Miriam ficou, Arão ficou, Moisés ficou. Eles não chegaram. Mas por que é que eles não chegaram? Porque muitas vezes a nossa desobediência, o nosso estilo de vida, o nosso distanciamento nos faz perder aquilo que o Senhor reservou para nós. Eu não vi nenhum glória a Deus. Pensei que vocês iam dar um glória, um aleluia, para me ajudar, mas não veio. Mas amém. Daqui a um pouco você vai dar. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em reordenar a rota, recalcular caminhos. O Senhor é bom nisso. Então fica tranquilo, você não deu glória a Deus agora, mas daqui a um pouco você vai dar. Amém? E eu entendo, irmãos, que Deus não tem tempo a perder com murmuradores e desobedientes. Isso, eu me incluo nisso. Porque quantas vezes eu sou desobediente? Porque quantas vezes escapa, ou pelo menos, quando não escapa, fica preso na jaula dos nossos pensamentos, uma murmuração. Quantas vezes você fica tentado a falar algo que você sabe que vai murmurar? Morde a língua, irmão. Pensa em outra coisa. Pensa em outra situação. Muda o foco, muda o pensamento. Sabe por quê? Escute, guarde isso. Precisamos parar com essa mania, com essa falta de responsabilidade, de autorresponsabilidade que falta em nós. Muitas vezes, nós queremos culpar o Senhor dos nossos fracassos. Ou sabe por quê? Quando a gente diz assim, ó, Deus sabe de tudo, né, irmão? Deus sabe de tudo. Irmão, Deus sabia. Porque o plano mestre para você era outro. O plano mestre para mim, muitas vezes, é outro. Mas nós somos especialistas em estragar os planos que Deus tem para nós. A pergunta que eu te faço: Deus queria que 1 milhão de israelitas ficassem no deserto? Era vontade de Deus que eles morressem? Não era vontade de Deus, mas Deus fala assim: meu filho, se você não está caminhando comigo, eu não tenho tempo, eu tenho um negócio para fazer, e eu vou fazer com aqueles que querem, com aqueles que desejam, com aqueles que estão conectados comigo, porque essa é a palavra de Deus para o ano de 2025 para nós. Só vai chegar na promessa, só vai tocar, só vai atravessar o Jordão aqueles que forem fiéis, aqueles que guardarem os mandamentos do Senhor, aqueles que amarem o Senhor sobre todas as coisas. Não sou eu que estou dizendo isso, igreja. É a palavra de Deus.
O apóstolo disse: se alguém pregar outro evangelho, que seja anátema. Que se for uma revelação de anjos, se vire outro Jesus, tome cuidado. Porque a grande preocupação do Senhor comigo e com você é levar-nos em segurança até a terra da promessa. Mas nós precisamos controlar as nossas atitudes, porque nós podemos perder aquilo que Deus reservou para nós. Escute, Deus não quer apenas que você vá para onde Ele quer que você vá. Isso é muito profundo. Ele quer te conduzir até lá. Ele quer pegar nas suas mãos e falar assim: vem, filho, vamos passar pelo deserto aqui. De vez em quando a gente se entusiasma. De vez em quando a gente quer correr, igual o menino quando vai na praia pela primeira vez. Tinha um pastor lá em Brasília, que a gente brincava com ele nunca tinha ido na praia. E ele falava assim: olha, a única vez que eu vejo água salgada é quando a minha mãe cozinha batata, quando ela cozinha macarrão. Eu nunca via o mar. E quando ele foi pela primeira vez, ele ficou maravilhado. Nós não podemos nos vislumbrar com aquilo que a terra tem para nós, porque esse lugar não é um lugar permanente para os filhos de Deus. Hoje você vai até revisar a torneira que está aberta no seu olho e o motivo por que você está chorando. Hoje você vai dar uma fechadinha nela, vai diminuir, não vai mais sair aquela enxurrada, aquela água perdida. Não! Porque a nossa esperança está no Senhor. E quando nós chegamos no lugar, por bondade e graça de Deus, no lugar onde Deus quer nos colocar, nós precisamos aprender algumas lições com o Senhor. Quando você e eu chegamos onde Deus quer nos levar, nós precisamos aprender. E eu quero compartilhar algumas lições com vocês. Eu quero que você nesse momento abra o seu coração, porque a primeira é, anota aí, preocupe-se mais sobre o que Deus pensa de você do que com o seu destino. Eu vou repetir. Preocupe-se mais com o que Deus pensa sobre você, quem você é para Ele, quem Ele é para você, do que para o lugar onde você está indo. Porque aqueles que morreram no deserto, eles estavam muito preocupados para onde eles iam, mas não se preocupavam com o que Deus pensava a respeito deles. Se eles tivessem uma preocupação de quem era Deus a respeito dele, dessa relação, eles não estariam mortos, ficariam no deserto. A fidelidade no caminho, queridos, é mais importante do que o destino final. A fidelidade no caminho é mais importante do que o destino final. O lugar que Deus quer te levar é menos importante do que andar com Deus. Quantos me entenderam aqui? Diga glória a Deus. O caminhar com Deus é mais importante do que o destino. O viver para Deus é mais importante do que a história, as grandes conquistas. Porque nenhuma grande conquista há de se comparar com a glória que há de ser revelada àqueles que são fiéis ao Senhor Jesus. Então, nessa primeira lição, entenda, meu irmão, preocupe-se mais sobre o que Deus pensa sobre você. Pare de pensar o que os outros pensam sobre você. Aí você está perdendo tempo com o outro. Está fazendo para agradar o outro. Você está fazendo para se, como diz aí, para se amostrar para os outros. Irmão, para com isso. O nosso compromisso é com o Senhor. É Ele que te amou você, e é Ele que vai te levar, baseado na sua fidelidade, baseado naquilo que você tem de relação com o Senhor. Segundo, nem todos que começaram a jornada com você chegarão com você onde o Senhor quer te levar. Nem todos que começaram com você, e aí você vai pedir para o Espírito Santo trazer revelação para o seu coração. Aí você vai mexer lá nos seus arquivos e vai entender nesse processo da sua chegada, da sua caminhada, que muitos daqueles que você confiava, que você pensava que era eterno, que você pensava que seriam parte da sua história até o final da sua vida, eles vão ter que ficar para trás.
Mas eu não estou dizendo que você precisa desejar que eles morram no deserto. Não. É porque quando Deus quer te levar para um caminho, tem lugar que não passa 3 pessoas. Tem lugar que não passa 2 pessoas. Tem lugar que só cabe você e o Espírito Santo na sua frente. Então não se prenda naquilo que ficou para trás, mas continue marchando, caminhando em destino ao lugar, as promessas que hão de ser reveladas da parte de Deus para a sua vida. Levante a sua mão e diga algo bom para o Senhor. Chegaram na terra. E aí cada um interpreta da maneira que quiser. Eu acho que ainda chegou um grupinho de murmurador, não é possível. Quando eles chegaram na terra, eles ficaram maravilhados. Tiraram foto. Agora, vou mandar para os inimigos verem que terra é essa. Quando eles chegaram, viram novidade. Mas quando eles comeram da novidade, olha como a fidelidade de Deus é tremenda. O texto diz, olha só, eu fiquei remoendo nisso aqui. Versículo de número 11. E comeram do trigo da terra do ano antecedente. A conta não bate, irmão. A conta não bate. Como que eu posso comer do ano antecedente se eu acabei de chegar? Não bate. Preciso de uma máquina do tempo. E aí, eu fui entender. E é mais óbvio do que nós imaginamos. Já estava lá. Quando eles chegaram lá, já estava lá. A comida já estava lá. O milho já estava lá. Eu não sei se estava no celeiro, se estava no pé, ou estava onde for, mas Deus é tão maravilhoso que quando você chega, Ele já prepara tudo para você. Ainda que o maná cesse, o Senhor tem novidades de vida na terra. Tem coisas novas para você nessa terra que Ele te plantou. Você crê nisso? Levante sua mão e dê um brado de vitória, irmão. Eles chegaram, já tinham que comer, mas ainda assim, eu imagino que alguns disseram assim, mas Jesus, Jeová, né? Jeová. Como é que vamos fazer agora? Amanhã não tem maná. Amanhã eu vou ter que fazer com as minhas próprias mãos. Amanhã eu vou ter que trabalhar. Amanhã eu vou ter que caçar um emprego. Amanhã eu vou ter que aprender. Olha só, 40 anos de deserto. Aí um olha para o outro e fala assim, como é que faz para pescar? Tem que aprender a pescar. Vai ter que aprender. É o novo. Não dá para viver o novo segurando o velho. É o que Deus reservou para eles naquele momento, queridos. Quando o maná acaba, eu entendo da seguinte maneira, para nós nos dias de hoje: se a providência está curta na sua vida e na minha vida, é porque Deus está querendo nos ensinar algo novo. Você crê nisso? Diga amém. Está faltando alguma coisa? Não está do jeito que você quer? Você não tem na medida, na exposição que você deseja? Deus pode estar tentando te ensinar algo. Te ensinar uma profissão. Glória a Deus. Te ensinar novos caminhos. Te ensinar a confiar no Senhor. Te ensinar a ter novos hábitos. Te ensinar a humildade. Porque não é sobre o destino, é sobre a trajetória. Porque o lugar que você está não é o seu destino. O nosso destino é onde Deus quer nos enviar. E aí eu entendo justamente sobre isso. É tempo de agradecer. É tempo de agradecer as providências que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Mas guarde essa para 2025. É tempo de avançar e tomar posse das grandes promessas que o Senhor ainda reservou para você. Eu disse que ia te ajudar, você ia dar uma animada. Quando fala de bênção, nós damos uma animada. Quando fala que corta o maná, a gente desanima. Mas quando fala que as promessas vêm, a gente dá uma animada. E o Senhor está dizendo isso para mim e para você, meu irmão. É o tempo de novidade de vida. É o tempo de enxergar as coisas novas de Deus. E aí eu vou para a minha quarta lição, para o meu quarto entendimento para essa passagem, para esse texto. Não traga a mentalidade do deserto para a terra da promessa. Não cabe, não encaixa, não tem jeito. Sabe por que não tem jeito, meu irmão? Porque quando a gente está no deserto, a gente tem mentalidade de sobrevivência. A única coisa que a gente quer no deserto é sair do deserto. Ninguém quer construir tenda no deserto. Ninguém quer fazer casa no deserto.
Nem os beduínos estão dando conta. Eles se programam, eles criam técnicas para sobreviver naquele lugar. Deus não chamou ninguém para morar no deserto. Deus não te chamou para viver nesse deserto que você está. Deus não vai permitir que você fique nesse lugar, mas o período que você tem que passar para o deserto, você tem que passar dando glória a Deus e aleluia. E mostrando a sua fidelidade ao Senhor, e dizendo: Senhor, eu creio. Porque quando nós entramos na terra da promessa, a gente tem que ter uma mentalidade de conquista. E todas as nossas conquistas, irmãos, elas são para a glória e honra e louvor do nome do Senhor Jesus. É tempo de cruzar o Jordão. É tempo de tomar posse daquilo que o Senhor te deu. Mas é tempo da novidade, é tempo de algo novo para você. Então comece a mudar a sua mentalidade, meu irmão. É tempo de trocas. Algumas coisas precisam ser mudadas dentro da sua mente para receber o novo de Deus. Precisamos de um novo pensamento para tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós. Mas aí, eu não quero te desanimar, não. Eu quero te incentivar. Porque quando eu olho para esse texto, eu acho memorável, e principalmente, queridos, o princípio espiritual que há nesse texto, e nós observamos isso. A teologia mostra isso. Quem lê a Bíblia enxerga isso. O texto fala que eles atravessaram o Jordão. O texto fala que eles romperam. O texto fala que eles estão agora numa terra prometida. E quando eu leio isso, eu entendo que faz parte de promessa. Eu entendo que isso nos dá uma ideia geográfica de se mover, de andar, de sair de um lugar para um outro lugar, como Deus fez com Abraão. Mas há uma profundidade muito maior nesse texto. E que profundidade é essa? É de que eu e você, um dia, nós vamos atravessar o Jordão para a eternidade. Um dia nós que estamos aqui, não sei como que vai funcionar, mas a gente vai chegar, não sei como é que vai funcionar, eu só estou só conjecturando. Você vai dizer assim, onde a gente vai chegar, depois de Jordão, mas precisava de tudo aquilo? Precisava se cansar tanto? Precisava se corromper? Precisava pisar nos outros? Precisava arrumar briga com os outros? Precisava de tudo aquilo que eu lutei? Um dia, quando nós chegamos naquele lugar, porque isso, querido, é uma analogia bíblica da nossa passagem, da nossa existência nessa terra, porque um dia também o Senhor está dizendo para nós: olha, gente, assim como Deus fez com o povo do deserto, assim como Deus fez com o povo que saiu do Egito, eu vou fazer com vocês. Por isso que nessa noite você precisa se recompor. É por isso que nessa noite você precisa trocar os seus pensamentos. É por isso que nessa noite você precisa mudar o seu olhar de como as coisas vão acontecer para você. Porque nós não podemos, de jeito nenhum, queridos, nos perdermos no caminho da nossa história de vida. Se custa a sua salvação, não vale o preço. Se custa a honra de Deus, não vale o preço. Se custa a sua alma, a sua paz e a sua tranquilidade, e te traz o risco de um dia não cruzar o Jordão, meu irmão, largue no deserto, porque a terra que o Senhor tem reservado para você, aleluia! A terra, eu vou ler, eu quero ler, olha aí o versículo de número 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra. Olha lá, chegaram, já tinha trigo lá na terra. Olha só como Deus é bom. Nem plantaram, mas colheram. É assim que Deus faz. Deus tira do ímpio e dá para o justo. A Bíblia diz, por isso que a Bíblia diz assim: o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você quer dar prazer para Deus? Não recue, avance. Olha só, senão vamos virar outra pregação. No dia seguinte da terra, do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Acabou. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades de vida, das novidades da terra. Sabe o que eu entendo?
há uma providência de Deus para cada etapa da sua vida. Deus, Ele é criativo, irmãos. Nos tempos de deserto, Ele brincava com seu povo com o maná. Ele se divertia com seu povo com o maná. Mas na terra nova, no lugar onde Ele mandou o seu povo, também existia coisas a serem exploradas. Porque o mesmo Deus que foi fiel no deserto, é o mesmo Deus que se mostrou fiel ao seu povo quando chegaram naquele lugar. Quero que você fique em pé nessa noite. Eu quero propor para você hoje. Eu quero propor para você um desafio. Você que entendeu o que o Espírito Santo de Deus falou com você aqui nessa noite. Porque muitas coisas vão ser destravadas na sua mente. Se você absorver aquilo que o Espírito falou com você hoje, o seu 2025 não vai ser igual ao 2024. Porque se muitas vezes continuarmos fazendo em 2025 o que fazíamos em 2024, eu sinto muito lhe dizer, nada vai mudar. Mas se em 2025 você orar mais, mas se em 2025 você buscar mais, mas se em 2025 você fizer votos com o Senhor, mas se em 2025 você mudar a sua postura, mas se em 2025 você estiver aberto para a novidade do Espírito Santo, mas se em 2025 você estiver com o coração, com a mente descansando no Senhor e for fiel com o Senhor, não se preocupe com o seu destino, apenas se preocupe em manter uma relação cada dia mais forte com o Senhor, porque Ele vai aprovar tudo aquilo que você fizer. Quantos crentes, levante sua mão e diga glória a Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu queria convidar você para sair do seu lugar e dissesse: Senhor, eu quero, eu vou viver, eu vou vencer. Ainda, Senhor, que me custe, ainda que me traga dores, eu vou fazer aquilo que te agrade. Irmãos, imagine só, queridos. Essa nossa trajetória, ela é tão linda, ela é tão bonita, que a qualquer momento Deus pode olhar para mim e dizer assim: você está disposto a largar tudo? Você está disposto a deixar tudo para trás? Será que você me ama de verdade? Será que você tem coragem de dizer, fica com tudo e avance para o lugar que Deus te deu? Porque muitas vezes nós estamos presos no novo de Deus só em coisas, só em conquistas, só em ter. Mas nessa noite eu quero desafiar você que quer um 2025 diferente, meu irmão. Você precisa se preparar para o novo de Deus. Quantos querem um novo de Deus na sua vida? Se você quer o novo de Deus, pode começar a cantar e me ajuda aí. Se você quer o novo de Deus, eu quero orar com você. Se você deseja da parte de Deus algo novo para você, baseado naquilo que eu preguei para você hoje. Porque eu sei, bem suave, porque eu sei que tem promessas aqui que elas serão disparadas quando você tomar algumas atitudes. Algumas coisas não mudaram porque você não mudou. Algumas coisas não mudaram na minha vida porque eu não mudei. Alguns resultados não vêm porque eu não mudo. Mas quando a gente muda e o Senhor aprova o nosso comportamento, a bênção de Deus vem sobre nós. Eu quero chamar você, vem correndo aqui para frente, nós vamos orar, nós vamos fazer um clamor e você vai dizer: Espírito Santo, eu creio e eu estou disposto, trabalha em mim, Senhor. Às vezes eu acho que o maná acabou, quem sabe é Deus dizendo assim: é hora de fazer outra coisa. E você está dizendo assim: mas será que eu estou no lugar errado? Não, se você estiver no lugar errado, Deus ele vai consertar, Deus vai fazer alguma coisa, porque a bondade de Deus é sempre sobre nós. Nós pagamos um preço pela nossa desobediência, mas o Senhor é bondoso e misericordioso. Talvez você pode dizer assim: Deus, eu quero te pedir perdão. Deus, eu quero te pedir perdão. Porque se eu dei algum passo fora, se eu não estou fazendo o que o Senhor quer, que o Senhor mude a minha vida. Nós precisamos ter um coração passivo de ser discipulado, de ser ensinado. Sabe o que Deus está fazendo com a gente aqui hoje? Deus está nos ensinando. E Ele está dizendo: eu tenho um novo para cada um de vocês. Eu tenho um novo para a sua vida. Eu tenho um novo para a sua história. Mas você precisa se preocupar com o que o meu coração pensa ao seu respeito e ao meu respeito. Feche teus olhos.